Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre os juristas do Estado Democrático de Direito, aqueles que assinaram cartinhas e fizeram movimentos sociais no país. Cadê os juristas do Estado Democrático de Direito? Hoje eu vou falar sobre as tornozeleiras eletrônicas e a tortura medieval que elas representam. É uma coisa muito séria, meus amigos. Então eu quero que todos prestem atenção. Quem puder se inscrever, se inscreva. Quem não quiser se inscrever, não se inscreva. Aqui não se pede nada, não estou pedindo pix, não estou pedindo like, nada. Eu quero que as pessoas curtam, comentem isso aqui, vejam os filmes e os livros que eu indico, porque a situação está feia e nós temos que ser patriotas, temos que nos unir, temos que lutar contra o comunismo que está destruindo a nação, destruindo a religião, destruindo a família, destruindo a economia, destruindo tudo, e as pessoas não se dão conta, e a imprensa mente, engana, e esses youtubers aí, sensacionalistas, inventam histórias aí, as pessoas ficam amarradas a essas histórias que não, na verdade não vai acontecer nada, só vai acontecer se a gente se conscientizar e tomar alguma atitude. Então, meus amigos, vamos ver hoje esse problema da tornozeleira eletrônica, que é uma tortura medieval. Vejam bem, não há na nossa história, a história do Brasil, nem nos piores momentos, um registro tão chocante da aplicação de tortura em massa por parte do Estado brasileiro. Diga-se STF, né? Como se esse país inteiro vê agora isso, na frente de todo mundo, essa tortura serial, e não está sendo executada nos porões da polícia política, nem da ditadura. Quer dizer, ditadura já existe, né? Mas pelo mais alto Tribunal de Justiça do Brasil, que é o STF. E ninguém menos do que o STF é um momento de demência. Por todas as leis brasileiras e internacionais, as autoridades públicas estão proibidas de impor castigos físicos a qualquer ser humano. Isso aqui que eles estão fazendo, botar uma tornozeleira, é como se colocasse uma bola de ferro no pé da pessoa, que é uma tortura. Então, nem o Marquês do Pombal, aquele tirano europeu que mandava aqui no Brasil também, e nem os carrascos da Inquisição eram tão cruéis como essa gente. Então, a tortura é um crime inafiançável, é punido com até 16 anos de prisão, conforme a Lei 9.455, e agravantes e agravados ainda quando praticado por agentes do Estado, que atinge pessoas com deficiência física, gestante, ou maior de 60 anos, ou crianças. Mas no momento, o STF não apenas está torturando milhares de cidadãos brasileiros, e faz isso com o argumento de que está aplicando a lei para a defesa do Estado Democrático de Direito. Bom, no caso, é contra os acusados de terem tomado parte nos atos do dia 8 de janeiro em Brasília. E o motivo todos sabem por quê. Foi a falta de transparência nas eleições que descontentou o povo. Todo mundo viu a fraude, todo mundo viu o engano, a falta de tratamento igualitário nos candidatos e tudo mais. Então a tortura praticada pelo STF é uma imposição do uso de tornozeleira eletrônica em pessoas que até agora não foram condenadas. Alguns já foram, né? Mas tem pessoas que não foram condenadas por crime nenhum, não têm antecedentes criminais e receberam liberdade provisória, foram para casa por insuficiência de prova ou por outras razões, mas na visão dos ministros do STF, o uso da tornozeleira é uma medida preventiva, de cautela. Eles enxergam legalidade nisso aí. Nesse absurdo, eles acham que isso é legal. Então, com isso, cria-se obstáculos para que os acusados não fujam do país, como se seus passaportes apreendidos eles fossem fugir. Para prejudicarem a ação penal ou para que eles não cometam novos crimes, e embora não tenham, segundo a lei, cometido crime nenhum até o momento, e isso é um argumento de guarda de campo de concentração, de guarda pretoriana. Não, é porque eu quero. A maioria dos punidos não tem nem dinheiro para ir à feira comprar uma dúzia de ovos, quanto mais para fazer uma turnê aí, circuito Nova York, Paris, Lisboa. Então essa é uma coisa assim, é chocante esse absurdo que as pessoas inventam, né? Não tem cabimento isso aí. Bom, meus amigos, então elas na verdade são ameaças que eles fazem às pessoas, porque as pessoas não representam nenhuma ameaça para a sociedade. Elas têm endereço fixo, têm família, alguns têm emprego, nunca praticaram crime nenhum em suas vidas, não têm a mais remota possibilidade de atrapalhar que o ministro Alexandre de Moraes, condutor-chefe dos inquéritos, dos processos aí, altere a sua tomada de decisão. Porque ele já decidiu e ninguém vai demover ele, ninguém vai mudar nada.
muito menos mudar o que ele pensa ou o que ele já decidiu. Então, não ajuda em nada a manutenção desse Estado democrático de direito, entre muitas aspas, e é puro e simples castigo medieval, inquisição, tortura física e tortura psicológica. Aqueles caras dos leitores aquele jurista francês, aquele comuno jurista chamado Michel Foucault, que ele escreveu um livro, Vigiar e Punir, e outras obras que nas faculdades de Direito obrigam a gente a ler aquele lixo. Ele é um cara comunista, é um cara progressista, um sujeito que eu não posso nem dizer o que ele era na vida real, porque vocês forem buscar na biografia dele, vocês vão ver o que o cara era. Então fico defendendo bandido, criminoso, traficante e condenando pessoas que estão lutando pela democracia, lutando pela liberdade contra um Estado tirânico. Meus amigos, a situação é pavorosa. Então, continuando aqui, os ministros do STF, eles podem fazer quanta propedêutica, quanta hermenêutica, metafísica, todos os contorcionismos possíveis, se quiserem, mas no artigo 1º da Lei 9.455, que regula o assunto do abuso de autoridade, da tortura, diz assim, constitui crime de tortura submeter alguém sob guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental. É um sofrimento psicológico, né? Então, o que poderia haver de mais claro do que isso numa lei? Não há dúvida nenhuma de que esses cidadãos, aí, essas pessoas, homens e mulheres, punidos com tornozeleira, eles estão sob a autoridade do Estado, a autoridade do STF. E não há dúvida de que a perspectiva de ser trancado de novo na cadeia é uma grave ameaça. Não há dúvida. Enfim, o que a exigência causa é um intenso sofrimento físico e moral nas pessoas. Quem é que dorme direito com uma tornozeleira? Então, ao impedir que a vítima se afaste por mais de 300 metros do lugar onde ela está confinada ou da sua casa, não permite que ela tenha acesso a tratamento médico adequado, causa graves perturbações no sono. Ao tocar com algum problema técnico e exigir a imediata intervenção da autoridade policial, impede o indivíduo de trabalhar ou de procurar trabalho, de sair de casa, a menos que encontre um emprego até 300 metros da sua casa, o que no Brasil não existe emprego, é inviável. Além disso, a tornozeleira ela obriga o punido a fazer viagens de até 300 quilômetros aí no interior do Brasil, para toda semana comparecer perante a autoridade policial, ir numa delegacia para assinar um livro. Está proibido de trabalhar, mas tem que ir todo o tempo na delegacia, toda semana. Então não existe essa exigência em nenhuma lei brasileira. Isso é o absurdo do cúmulo do absurdo. E o pior, pessoal, é que as vítimas têm as suas contas bancárias bloqueadas, as suas redes sociais bloqueadas, incluindo os salários e aposentadorias que são bloqueadas. Só consegue se alimentar e pagar as necessidades básicas da família ou deles próprios através da caridade de parentes e de amigos que dão ajuda. Isso é o fim, pessoal. Então, em resumo, para resumir a ópera, não se trata apenas de uma tortura, mas de um crime contra a própria Constituição, que proíbe esse tipo de conduta, impor ao indivíduo um sofrimento que vai além da pena prescrita no Código Penal para os seus crimes. E é uma violência das mais perversas que leva em conta ainda que a pessoa não recebeu nenhuma condenação e que atinge toda a família, os seus filhos, sua esposa, seus netos, e ainda mais da metade das pessoas de bem, elas continuam assim apreensivas, anestesiadas, amedrontadas e não fazem nada, nem sequer curtir uma postagem como essa, ou nem de ver um filme ou ler um livro que a gente indica. Pessoal, nós temos que perder o medo ou nós vamos morrer com medo mesmo. A situação é muito crítica. Então vou deixar para vocês algumas obras aqui, vou mostrar para vocês aqui que nós estamos submetidos a cortes, porque uma ditadura, eu já falei no vídeo anterior, que vocês podem procurar, fontes indispensáveis para uma ditadura é ter os três poderes e apoio de empresários, de banqueiros, apoio da imprensa, da mídia, apoio das Forças Armadas e principalmente apoio da justiça, apoio. Na Alemanha nazista, o Hitler criou o Tribunal do Povo para perseguir judeus e perseguir todas as pessoas que, segundo ele, estariam atentando contra o Estado democrático de direito.
Na antiga União Soviética tinha o tribunal stalinista que julgava sem lei, sem constituição e de acordo com a cabeça dos juízes. No Brasil também nós temos um tribunal de exceção. Tem 9 ministros de esquerda ali, colocados lá, escolhidos a dedo, para defender o Estado democrático petista de direito. Na Venezuela é assim, o Maduro não faz nada sem a Suprema Corte dar o aval, porque a Suprema Corte é que dá amparo ilegal para a tirania dele. Ninguém sabe quantos mil presos políticos tem lá, como as pessoas vivem. Já passei um documentário aqui num canal anterior, mostrando o que foi feito lá na Venezuela, o que está sendo feito. E eu coloquei esses 4 exemplos aqui, mas tem milhares de exemplos. Tem exemplos de Cuba, da Nicarágua, da China, da Coreia do Norte, da Rússia, dos países africanos que tem lá, tem umas 30 ditaduras mais ou menos. Então, pessoal, a situação é crítica, a gente tem que estudar, tem que ler, não adianta. A nossa cultura hoje está na palma da nossa mão. Né? Tudo está na palma da nossa mão. É só a gente ligar o celular no Google que a gente já vai ver tudo o que está acontecendo. Então a gente está vendo essa gente aí, pessoal. Está vendo esses tribunais aí e está vendo tudo o que está acontecendo. Então vou deixar para vocês aqui. Vou deixar este livro aqui, ó. Esse livro aqui que eu já indiquei, né? A Volta à Cena do Crime, né? O Fantasma do Alvorada, A Volta à Cena do Crime. Vou deixar a descrição aqui. E esse outro livro aqui, que é um PDF sobre as eleições, né? O nome do PDF, O Mesário Pianista, é feito por uma comissão lá de Minas Gerais. Vou deixar o endereço para vocês, quem quiser adquirir esse panfleto aqui. São 38 páginas, né? Mas é muito interessante, que explica direitinho tudo o que aconteceu, né? A partir do segundo turno para cá, o 8 de janeiro, né? Quem são os culpados, por que isso aconteceu e tudo mais. E vou deixar também um filme para vocês aqui, é um documentário chamado As Eleições do Fim do Mundo. Foi feito por vários canais internacionais, aí é uma retrospectiva maravilhosa, é um documentário que diz o que aconteceu, por que toda a esquerda mundial se uniu em torno da esquerda brasileira para tirarem o Bolsonaro. Porque disse que o Bolsonaro estava botando fogo na Amazônia. Essa foi o mote principal. O New York Times chegou a publicar uma reportagem de capa dizendo que, se Deus quiser, o Brasil vai se ver livre de um cara que está destruindo a Amazônia. Eu acho que não é o Bolsonaro que está destruindo a Amazônia, viu, senhores e senhoras? Eu acho que não é o Bolsonaro. Se vocês prestarem atenção, vocês vão acabar descobrindo, né? Vocês vão acabar descobrindo o óbvio do óbvio. Muito obrigado por terem assistido. Peço a todos que curtam, compartilhem. Isso é muito importante, né? E vejam a literatura e o filme que eu indico para vocês aqui, que daí vai ajudar a esclarecer tudo isso que eu quis colocar aqui para vocês. Até mais, obrigado.